PEC da anistia quer dar o maior perdão financeiro da história dos partidos no Brasil. Trump sofre atentado em comício e dias depois anuncia o seu vice. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou Magno Cal. Ficou na dúvida. Eu fiquei na dúvida sobre quem eu era. Eu lembrei. Meu nome é exatamente. Ainda bem que tava meu nome escrito aqui. Senão eu não ia lembrar. Curta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Esse é o Livrescast. Aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana, a proposta de emenda à Constituição 9 de 2023 pode conceder o maior perdão financeiro da história democrática brasileira, livrando os partidos de uma dívida singela de 23 bilhões Bilhões com B de bola. de reais por não terem cumprido as regras que eles mesmos criaram. Esse é o grande ponto ali. Além, claro, dos 23 bilhões, que é uma soma de dinheiro absolutamente absurda, tem esse outro ponto também, né? Que eles mesmos criaram as regras, eles mesmos criaram as punições em caso de violação da regra que eles mesmos criaram, eles mesmos violaram as regras que eles mesmos criaram e agora eles mesmos irão se conceder o perdão por violarem as regras que eles mesmos criaram. É um Inception aí de Suco de Brasil. suco de Brasil. Quando a gente fala de insegurança jurídica, de que no Brasil até o passado é incerto, muitas vezes a gente coloca a culpa no judiciário. Obviamente o judiciário tem uma grande parcela de culpa por esses fenômenos absurdos que atrasam a vida brasileira. Mas Muitas vezes é um grande acordo nacional, né? Que o que nós temos é uma mão lavando a outra e várias mãos vão se lavando num grande círculo de sacanagem e autoindulgência. As pessoas vão se perdoando, vão perdoando os amigos, vão perdoando até os adversários, na expectativa de que no futuro os adversários irão os perdoar também. E é interessante a gente colocar 23 bilhões em contexto, né? A gente, quando começa a falar de grandes números, é muito fácil a gente perder de vista o que são 23 bilhões. Por exemplo, antes do início da pandemia, o Bolsa Família custava 30 bilhões por ano para os cofres públicos brasileiros. A gente estava checando aqui quanto é a expectativa do governo brasileiro em arrecadar com a taxa das blusinhas lá? sua blusinha taxada pelo ministro Fernando Tachad vai custar 2,5 bilhões por ano. É a previsão do governo de arrecadar. E a gente sabe que em todas essas medidas anunciadas de arrecadação, Nunca é exatamente o que o governo tem projetado para cima, né? Tem sido bem otimista quanto à arrecadação. muita gente deixa de comprar a blusinha, né? Então, possivelmente nem vai chegar nesses 2,5 bilhões aí. Pois é, mas se a previsão mais otimista do governo estiver correta, quer dizer que em uma tacada só, o Congresso pode fazer com que 10 anos de taxa das blusinhas seja concedido diretamente Isso. para os partidos E políticos. você que esteve acompanhando toda a discussão da taxa das blusinhas, que vem desde lá do ano passado, teve a Janja acalmando as pessoas, dizendo que seriam as empresas que pagariam a taxa, não você, o consumidor, como se o dinheiro das empresas viesse de Deus e não do consumidor também. E a entrada da Janja no tema demonstra que era um tema que estava fazendo barulho mesmo na base do Lula, o que mobilizou o governo. Todo esse esforço feito pelo governo para aprovar essa taxa absolutamente impopular. E essa taxa corresponde a quase 10% por ano do perdão que os partidos estão se concedendo. Ou seja, o governo comprou uma briga do cacete para conseguir arrecadar 23 bilhões em 10 anos. Mas na mesma semana, o presidente Lula disse que tanto faz o déficit. Né? Tanto faz, porque também o dinheiro cai do céu. Talvez seja um tópico discutido ali na mesa de jantar entre Lula e Janja, de onde que aparece o dinheiro. Nenhum dos dois parece entender de onde aparece o dinheiro. E olha que essa semana
para não dizer que não falei das flores, a Janja, pela primeira vez na vida, falou algo que eu concordo. Parabéns. Ela falou que tava chovendo quando tava chovendo, não é isso? Ela falou que o Lula tem que parar de improvisar. Talvez fosse uma boa mesmo. A gente falava muito do Bolsonaro, né? O Bolsonaro também fazia isso. E a Dilma também. Na verdade, o Brasil tem um problema. Os nossos presidentes parecem ser muito autoconfiantes. Muito confiantes no próprio poder de improvisação, né? De se virar nos 30 e acabam entregando mensagens um tanto quanto incertas, né? Essa semana a gente também teve a questão daquela entrevista do Lula para Record, que impactou o dólar imediatamente. Exatamente. Me parece que os presidentes não têm ideia do impacto do que eles dizem, né? Essa fala da Janja, pelo que o próprio Lula confessou, né? Assim, veio no dia seguinte a ele numa reunião aberta, sendo transmitida, o Haddad do lado, assim. Ele estava falando sobre feminicídio, dizendo que era um absurdo o ataque dos homens contra mulheres, mas que ele tinha lido uma pesquisa, tinha ficado sabendo de uma pesquisa que mostrava que depois de jogos de futebol, a violência contra as mulheres aumentava. E aí ele meteu que, bom, se for corintiano como eu, tudo bem. Porque o Corinthians está perdendo e aí... não. Se for corintiano como ele, vai apanhar muito, porque o Corinthians não tá indo muito bem. O Corinthians venceu essa semana, mas o Corinthians não tá indo muito bem, então... Mas ele tentou fazer uma graça... Uma piadinha... E aí levou o puxão de orelha da Janja, parece que ele dormiu no sofá depois dessa, mas não tem dormido no sofá, pelo jeito, em função da gastança. Mas não tinha que dormir no sofá também o Lula, né? Tinha que tomar um esporro, tinha que ser cobrado nas redes sociais, tinha que ser cobrado como presidentes anteriores, quando... Vamos colocar muitas aspas aí para... Vamos tentar lembrar como as pessoas passam pano para os presidentes. Cometeu uma gafe, foi infeliz em sua declaração. O que mais as pessoas costumam dizer? Um erro de comunicação. Um erro de comunicação, improvisou na hora que não devia. Pô, olha só, a questão do Lula dizer que fazer uma brincadeira sobre feminicídio não é sobre improviso. É sobre o Lula ser um idiota, né? Então, o Lula não precisa deixar de improvisar. Apesar que ele também precisa deixar de improvisar, né? As falas de um presidente da República têm muito impacto. A gente falou sobre isso durante o governo do Bolsonaro. O Bolsonaro não parecia entender que as falas de um presidente da República significam alguma coisa. Talvez resultado dele ter passado tantos anos falando um monte de coisa que não servia pra nada. Ele achou que quando ele era presidente da República também não serviria. E o Lula faz absolutamente a mesma coisa, né? Só que chamando pra si o título de ser o mais longevo chefe de Estado brasileiro depois de Dom Pedro II e Getúlio Vargas. E aí a gente tem essa situação. E agora o Lula, não apenas na questão do feminicídio, que é um absurdo, e isso a gente tá falando só dessa semana, né? O feminicídio também falou dos gastos públicos, enquanto e aí sendo justo com o ministro Fernando Tachades, que a gente não... Atenção, os memes essa semana. Atenção, jornalistas, a gente não recebeu nenhum dinheiro para sacanear o ministro Fernando Haddad. Vocês devem achar que existe uma conspiração mundial para as pessoas fazerem memes. Eu não sei se você está sabendo, mas tá acontecendo esse papo aí. Bem-vindos ao Brasil. A gente faz meme de graça. Sendo justo com o ministro Haddad, há um óbvio esforço por parte de alguns setores do governo para colocar as contas minimamente dentro da caixinha. E o Lula parece absolutamente alheio não só aos esforços do seu próprio governo para conseguir racionalizar minimamente as contas, mas como tá jogando literalmente contra, né? Quando o presidente diz que meta faz não precisa seguir meta, depois muda, que é mais ou menos... é pior do que a da Dilma, né? Deixa a meta aberta, se chegar na meta, a gente dobra a meta. A Dilma falando sobre dobrar a meta é um elogio à meta, né? A Dilma está colocando a meta como um objetivo muito importante e depois, se chegarmos à meta, a gente dobra a meta porque nós somos capazes de atingir esse objetivo importante que é a meta. A Dilma faz um elogio à meta nessa fala clássica e o Lula desmoraliza a meta imposta
pelo seu próprio governo, defendida pelos seus próprios ministros, e descobre que suas palavras têm impacto, né? Naquele dia, imediatamente após a divulgação dessas falas, o dólar teve uma oscilação para cima considerável, depois o dólar voltou, mas enfim... E ele menosprezou isso, dizendo que mas o pobre não come dólar, o pobre come comida. Mas todo dia o Lula não pode fazer uma besteira que ele justifica qualquer besteira que ele faça com o pobre não xxx, o que quer que ele tenha falado, né? Teve já o dólar não bebe gasolina, o dólar não come... mas quando o Bolsonaro era presidente, o pobre comia dólar, porque o PT odiava quando o dólar explodia e o Paulo Guedes dizia para as pessoas passarem as férias em Cachoeiro de Itapemirim, terra do Roberto Carlos. Terra do Roberto Carlos, tem muita gente numa Disney. Passa em Cachoeiro de Itapemirim, terra do Roberto Carlos. Essa foi muito bom. Cachoeiro de Itapemirim é uma grande cidade. Acho que todo mundo deve ir pra lá, além de ser terra do Roberto Carlos. Tem algumas empresas famosas aí. Mas voltando à PEC da anistia. O que significa, Magno, nesse contexto todo de déficit fiscal, de percepção geral de que as contas públicas estão fora de controle, uma PEC de anistia aos partidos que livra o pagamento de 23 bilhões de reais que são devidos ao governo, que são devidos ao Estado brasileiro. O que é que isso significa em termos de integridade do processo político e de cuidado com as contas no Brasil? Como isso impacta os pobres? Bom, primeiro que isso é uma desmoralização completa da legislação eleitoral brasileira. Se há uma norma e há uma penalização por violação da norma, em geral as pessoas não podem se autoconceder anistia. E os políticos que deveriam ser, como os formuladores das normas, deveriam ser também os guardiões dela, e o Estado brasileiro, que literalmente faz a imposição dessas regras, a fiscalização das violações, deveria fazer com que as normas sejam cumpridas. Então, quando você revoga a pena, você desmoraliza a norma. Segundo lugar, há uma tentativa de ganho político por parte do Congresso Nacional de demonstrar comprometimento com certas pautas, mas é um comprometimento absolutamente falso. A gente pode debater aqui as cotas de gênero e raça nas eleições, a gente pode discutir qual é o efeito disso dentro dos partidos, a gente pode discutir quais são as consequências e as consequências não intencionais do estabelecimento dessas regras, mas isso é uma coisa. Outra coisa é, uma vez que o Congresso Nacional formula essas normas, uma vez que o Congresso Nacional aprova essas normas, os políticos e seus partidos devem cumprir as normas. E quando você perdoa retroativamente, você não só está beneficiando aquele que violou as normas, e vale dizer, a violação das normas aconteceu durante as campanhas que elegeram políticos que não perdem seus mandatos, né? Exatamente. Então, nós temos pessoas que se aproveitaram do crime em benefício próprio, porque houve uma violação de norma, de regra. Então, é o seguinte, se a gente recebe 2 milhões para fazer a nossa campanha, precisa ser 1 milhão para você e 1 milhão para mim. Eu fico com os 2 milhões, você fica com 0. Eu me elejo, você não. Há uma penalização para isso, porque eu literalmente tirei dinheiro da sua campanha para me beneficiar. Mas depois, eu sou eleito, eu voto para minha própria anistia, você continua sem mandato e eu continuo com mandato, é óbvio que tem um problema grande aí, tão grande quanto o próprio perdão. O que isso impacta nas contas públicas? Primeiro, o Estado brasileiro. Quando a gente fala de governo, o governo é uma coisa transitória e o governo do Lula vai passar. E o rombo que o Lula vai deixar, o endividamento que a gente está adquirindo com esses anos e anos de déficit, e aí, sendo justo, também não é ano de déficit só do Lula, o Brasil opera... Desde a Dilma, a gente saiu do déficit uma vez, que foi em 2022. Com pedalada de jogar os precatórios pra frente. Exato. A gente teve, nos últimos 10 anos, no mínimo 10 anos, mais de 10 anos, a gente teve um ano só que não teve déficit, e esse déficit passa de governo em governo. Então o Estado brasileiro precisa arrumar suas contas 23 bilhões. Estruturalmente, né? Independentemente de qual é o ponto. E 23 bilhões teria um impacto.
Por outro lado, bem, o dinheiro dos partidos políticos também é o dinheiro do Estado brasileiro. O que aconteceria é que esses partidos teriam 23 bilhões a menos para gastar. Hoje, mesmo que esse dinheiro seja o mesmo dinheiro, o dinheiro que seria usado para pagar as multas agora será utilizado para fazer outras coisas. Então a gente tem um problema de grana, que a grana não vai tampar o buraco, e um problema moral, que é a desmoralização das regras, além, claro, do problema eleitoral, que é eu roubei dinheiro de você para fazer a minha campanha e agora que se dane, eu vou me perdoar por isso. E eu diria que com tudo isso tem efeito sobre a liberdade em 2 aspectos pelo menos. A liberdade econômica, que é desequilibrada com mais um ato de irresponsabilidade fiscal do governo, e a liberdade política, que é desrespeitada pela avacalhação da regra. Porque na prática, quando a gente diz que aquele que se elege e que na prática usa a estrutura partidária de fundos públicos ao seu bel prazer e depois consegue se auto-perdoar, a gente está falando de um fechamento de sistema político, no sentido de favorecimento à perpetuação de quem já tem o poder e de, em outras palavras, dificuldade de acesso a cargos eletivos daqueles que estão longe do poder. Então, isso quer dizer uma democracia menos vibrante, quer dizer menos liberdade política para o cidadão comum que deseja colocar o seu nome à disposição e disputar uma eleição. E, mano, eu acho importante a gente falar para as pessoas como que essas violações costumam acontecer e por que é tão grave o auto-perdão e por que seria tão desejável a gente ter punições a quem viola essas regras. Essas violações costumam acontecer e, de novo, isso independe do que você acha das cotas de gênero e raça. O fato é que há a designação de dinheiro para o fundo eleitoral para que se financie as campanhas de mulheres e negros, e em geral não brancos, né? Você tem de negros e de mulheres para incentivar a maior participação desses grupos na política. Independentemente do que você acha disso, como que essas normas são violadas? Da mesma forma que a distribuição dos fundos públicos para as campanhas são desvirtuados, que é o manda-chuva do partido, o dono do partido, o líder local do partido, pega os recursos, que quando esses recursos vão ser votados na Câmara dos Deputados, o discurso é que vamos aumentar os fundos para incentivar a participação de mulheres. Vamos democratizar o processo político. Financiando melhor as campanhas dos negros. Afinal de contas, não podemos deixar a política apenas para os ricos que conseguem doações e autofinanciam suas campanhas. Os filhos dos banqueiros, então nós temos que estender. E é muito fácil encontrar essas declarações nesse tipo de votação. As pessoas que vão lá defender um fundo partidário e um fundo eleitoral menor são acusados de serem contra a democratização da política brasileira. Logo, nós, enquanto sociedade, destinamos múltiplos bilhões para as campanhas políticas para que, segundo os políticos, democratizemos o acesso à política com o financiamento de campanhas femininas e de campanhas de negros. Como que acontece essa fraude e por que os partidos políticos estão sendo multados nesse número de 23 bilhões? Porque o dono do partido diz que vai destinar esse dinheiro de campanha para negros e para as mulheres e financia a própria campanha, coloca campanhas de laranja, mulheres que são laranja, que vão em geral e tem 5 votos, 2 votos, 0 votos, colocam para concorrer a sua secretária, a sua amiga e ganham esse recurso para gastar na própria campanha. Ou seja, não é só que a gente não está cumprindo a regra, né? Não é só que as regras de financiamento desproporcional para candidaturas de grupos demográficos que a gente quer favorecer nesse processo eleitoral estão sendo pouco financiados. Nós estamos financiando extra, com mais dinheiro, as campanhas daqueles que já são muito bem financiados com o nosso dinheiro, o dinheiro da sociedade. Então, nós estamos dando
aos dirigentes partidários, aqueles que controlam as contas do partido, não só uma desculpa para se financiarem com mais dinheiro, mas também muito mais recursos para se autofinanciarem. Então, não é só o caso de que políticos que desenharam uma norma, violaram a norma e se concederam perdão, mas políticos que criaram uma norma com uma justificativa boa, com uma boa intenção, violaram a norma para obter benefício pessoal ou para o seu grupo político, obtiveram o benefício pessoal ou para o seu grupo político e utilizaram desse benefício, que são os seus mandatos, para conceder perdão a si mesmo pela violação da norma que os beneficiou. Então é muito mais grave do que uma lei que não pegou. Uma lei que, em tese, você diz, o motociclista precisa ser multado ao não parar no sinal vermelho? Ah, precisa. Mas você, motociclista, 3 horas da manhã, você pararia no sinal vermelho? Você fala, não. Pô, beleza, você tá violando uma norma que você defendeu, mas é uma norma que você se beneficia quase que abstratamente. O que tá acontecendo ali é um benefício direto pela violação da norma, e por meio desse benefício a pessoa consegue revogar a norma. Ou seja, é uma questão, uma falência moral absurda, e vale a pena as pessoas procurarem entender o que está sendo usado como justificativa para isso. É como se os partidos políticos fossem crianças que botaram a mão no forno quente e que precisavam aprender uma lição. Os políticos no Congresso dizem, não, isso aí é bom porque dá aos partidos a chance de aprender a lição e na próxima aperfeiçoarem seus processos. Olha, os partidos políticos estão se concedendo anistia há muito tempo. Toda eleição isso acontece. E aí, vamos recapitular. Essa proposta que a gente está falando foi aprovada na Câmara dos Deputados, segue para o Senado, não foi discutido esta semana, ao que tudo indica, será pautado na volta do recesso parlamentar, sim, porque eles têm férias. Mas vale dizer, o Livres produziu uma nota técnica esmiuçando essas consequências terríveis da PEC, que está disponível em eusoulivres.org/PEC da anistia. Além disso, nossa equipe de relações institucionais está distribuindo essa nota técnica, fazendo um diálogo direto com os senadores em Brasília. E todo esse trabalho e essa conversa aqui só é possível graças ao apoio dos nossos associados. Então, se você está assistindo essa conversa, escutando nossa conversa e ficando indignado com essa situação, achando que o Brasil precisa de esforços para barrar esse tipo de iniciativa, você precisa se tornar um associado do Livres. Entre no nosso site, eusoulivres.org, e faça a sua parte, porque nós estamos fazendo. Ou se você já é associado e deseja fazer um Pix para o Livres, um Pix eventual para ajudar esses esforços, às vezes a gente não consegue barrar, mas nós conseguimos fazer um corpo a corpo, nós conseguimos chamar a atenção da imprensa. Não se esqueça, é pix@eusoulivres.org. É isso aí. E enquanto tudo isso acontecia no Brasil, nós tivemos nos Estados Unidos movimentações muito importantes nas eleições da democracia mais tradicional do mundo. Donald Trump, enquanto discursava na Pensilvânia, você já está sabendo do que aconteceu, sofreu um atentado, uma tentativa de assassinato por um atirador que estava em cima de um telhado próximo ao local onde Trump fazia o comício. O atirador, logo em seguida, foi morto pelo serviço secreto. Ele tinha 20 anos, se chamava Thomas Matthew Crooks, e tem várias histórias já de que na infância ele sofreu bullying, o pai dele era atirador e ele não conseguiu ser aceito no clube de tiro da escola. Então tinha vários traumas e... enfim, a gente ainda vai saber mais detalhes das circunstâncias todas, mas tudo indica que foi mais um triste episódio daqueles lobos solitários americanos, doidões, que atiram em alguém, né? E que não cometeu um assassinato por muita sorte. Nossa, tem um vídeo que mostra
a trajetória da bala e o movimento que o Trump dele, faz na hora. Ele fez ele deu uma olhada para trás exatamente na hora em que o disparo acontece, né? Então a gente fica satisfeito que não houve um assassinato, fica satisfeito que um ataque a um candidato é um ataque à democracia, independentemente de quem esse candidato seja, independentemente de suas posições. A gente não acredita que é assim que se faz política, a gente não acredita que é assim que se expressa discordâncias numa democracia liberal. É muito grave que isso esteja acontecendo nos Estados Unidos. Aconteceu no ano passado no Equador. Um candidato foi assassinado durante um compromisso de campanha. É um sinal amarelo que a erosão democrática é vista de muitas formas. Eu acho que é vista na forma do discurso. Hoje a gente percebe que não há absolutamente nada que um candidato possa dizer ou fazer que o torne invotável. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem o exemplo do Pablo Marçal nas últimas semanas fazendo ataques absolutamente grotescos à candidata Tabata Amaral, a pré-candidata Tabata Amaral, num discurso que imagino há 10 anos, se alguém perguntasse a qualquer pessoa, você acha que alguém capaz de fazer esse tipo de declaração é alguém votável? O que aconteceria com um político que fizesse esse tipo de declaração? Eu acho que todo mundo diria que essa pessoa estaria fora. Seria um suicídio político com todo, enfim, talvez seja mau gosto. O que eu acabei de fazer, porque as declarações dele foram sobre suicídio. Exato, mas seria o fim da sua campanha. E hoje não há absolutamente nada que alguém possa dizer. E talvez a frase mais marcante sobre esse fenômeno venha do próprio Trump, que na campanha em que ele se elegeu em 2016, ele disse que poderia dar um tiro em alguém na Quinta Avenida e as pessoas continuariam a votar nele. E, infelizmente, é o que acontece hoje. Os políticos têm... A aderência aos políticos é tamanha e não só a discussão sobre política vira como um time de futebol, né? Discussão sobre futebol. Vira também a aderência como uma aderência a um clube de futebol. Isso é muito grave para a democracia, porque um dos princípios democráticos é a ideia de que a livre escolha das pessoas é capaz de punir o mal político, né? Então, a correção do sistema político pela abertura da participação do cidadão por meio do voto sempre foi, desde os clássicos da democracia, né, um elemento de virtude da democracia, que seria uma forma pacífica de você mudar o poder corrigindo erros através da punição do eleitor por meio o eleitor punindo o governante por meio do voto, né? Se essa capacidade é perdida, a democracia se enfraquece em sua virtude, né? E até uma força da democracia e uma força moral da democracia reside não na vitória da maioria, mas na sobrevivência da minoria, né? Na graça, né? na recepção do vitorioso ao derrotado, né? Ao derrotado que se torna oposição. E se torna uma oposição que é parte do sistema. Que é legítima. Que é legítima. E é uma coisa que está se perdendo, né? Que parece até um argumento estranho nesses dias, né? De você dizer a legitimidade da oposição é tão grande quanto da situação, porque a oposição também é eleita, né? Exatamente. A oposição também é escolhida. Então, a graça da democracia não é coroar o vitorioso. O vitorioso é coroado em qualquer sistema. É na sobrevivência política, e em alguns casos física, da oposição, daqueles que são derrotados. Em sistemas outros, os derrotados são colocados na prisão, são assassinados, antigamente eram escravizados. E então a gente está perdendo a noção de que o embate político acontece de uma forma regrada e temporária,
E uma vez que o debate político é concluído, quem venceu se torna governo, quem perdeu se torna oposição e a vida segue. A transição, a gente teve também na última semana, a transição de poder no Reino Unido é de um dia para o outro. Um dia acabou a eleição, o parlamento é dissolvido, há um período de eleições, acabou a eleição, no dia seguinte você já tem um primeiro-ministro, acabou a vida que segue. Você tem a situação e a oposição. Hoje em dia, parece que a discordância é feita de tal forma, de uma forma tão virulenta, que a gente perde a noção de que a discordância política deve ser feita das formas que se encaixam numa situação democrática e que a derrota deve ser encarada como uma questão tão natural quanto a vitória. Então, eu entendo aqueles que possam acreditar que a violência é uma forma de se fazer política. A violência é uma reação instintiva quando você se sente agredido, e muita gente se sente agredido o tempo todo de muitas formas, mas a gente não pode aceitar de forma alguma, vindo de quem vier, contra quem for, o uso da violência na política. A violência na política, em geral, é proposta por aqueles que acham que sempre vão apanhar. E em nenhum ato de violência você só bate. Em algum momento você vai ter o rebote dessas ações. E eu não consigo imaginar o que esse atirador maluco acreditava que aconteceria a partir daquele momento. A partir daquele momento. Se ele consegue assassinar Trump, se o objetivo dele era atacar o trumpismo, a partir daquele momento ele teria eleito uma pessoa X do Partido Republicano, porque se Donald Trump já é um adversário fortíssimo, mesmo sem atentado, continua a ser um adversário forte pós-atentado, o candidato republicano seria praticamente imbatível depois da comoção de ver seu companheiro de partido ser assassinado ao vivo, frente às câmeras de televisão. Para o mundo todo. Exato. E se existe uma mensagem do liberalismo na política, é exatamente a necessidade de tolerar a visão divergente, de aceitar que o outro que discorda de nós tem o direito de existir e que nós vamos encontrar meios pacíficos de resolver os conflitos. Né? E que a resolução dos conflitos numa democracia se dá por meio do Estado de Direito. E a gente precisa lembrar quem é o bem e quem é o mal. Se tem pessoas violando o Estado de Direito, se tem pessoas advogando pela violência, nós devemos ser as pessoas que, por princípio, advogam a adesão ao Estado de Direito, a aderência aos princípios democráticos e a preponderância dos princípios liberais nas democracias. É isso. As eleições americanas vão certamente voltar a ser tema do Livrescast muitas vezes. E temos alguns líderes livres acompanhando intensamente todo esse processo político tão relevante para as democracias em todo o mundo, até porque os Estados Unidos sempre foi o grande farol da democracia liberal no mundo. Então, sobre isso, vamos ouvir o comentário de um desses líderes, o Urian Fancelli, que além de internacionalista, apresenta o programa Flow News Internacional, e mandou uma contribuição para a gente. Não há dúvidas de que os Estados Unidos representam uma crise da democracia liberal no mundo. Isso porque o país tem dois partidos principais, os republicanos e os democratas, e quando a gente olha para os republicanos, tem alguns elementos ali que são bastante preocupantes. Um deles é o fato de que uma das grandes inspirações dos nomes que representam esse partido, então eu coloco o Donald Trump e o J.D. Vance, né, o vice-candidato, eles se inspiram fortemente no Viktor Orbán, que claramente se classifica, né, lá na Hungria, primeiro-ministro da Hungria, como a primeira democracia iliberal da Europa. Então tem vários elementos ali do governo do Orbán que eles estão tentando adotar como inspiração para tentar implementar isso nos Estados Unidos. Um pouco disso eu acredito que até já tenha sido feito durante o governo Trump, quando ele fez todas aquelas indicações de ultraconservadores para o judiciário. Uma prova disso é que também agora uma juíza caiu com um processo, aquele processo dos documentos sigilosos do Trump, caiu na mão dela e ela acabou arquivando tudo isso. Então, existe sim, existe outro elemento também
que é compartilhado também pelos democratas, que é o fato de que tanto de um lado quanto do outro, a gente tem duas figuras centrais, tanto o Trump quanto o teimoso do Biden, que se colocam como a única figura que vai impedir com que o outro chegue ao poder. Então é um sistema democrático no qual cada um se olha, se enxerga e se projeta como o único com legitimidade para governar. E democracia, principalmente aquela democracia que a gente gosta, que a gente defende, ela tem aquela definição, que é um regime que transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que os direitos individuais são defendidos. Então isso não é algo que eu tenho visto acontecer nos Estados Unidos. Essa convenção republicana agora, ela, pelos discursos, tudo aquilo que estava acontecendo lá nesses 3 dias, mostram mais aí um culto à personalidade, que é algo muito mais comum em regimes autoritários, em ditaduras, do que numa própria democracia, onde você tem que debater ideias. Então, a democracia americana, ela está doente. E se ela está doente, sendo a democracia, que é a maior do mundo, isso é um alerta, deveria servir de alerta para o resto do mundo. Essa foi a contribuição de Urian Fancelli aqui no Livrescast. Urian, muito obrigado. Vamos para as atividades do Livres nessa última semana? Na quarta-feira eu tive em Jaguariúna com o João, nosso líder lá, com o Tom Proencio, pré-candidato a prefeito. Nós passamos um dia inteiro lá com eles, visitamos uma série de iniciativas, visitamos localizações históricas do município, conversamos com muitas lideranças políticas e à noite fizemos um evento lá bastante legal de lançamento do nosso caderno de políticas públicas. Muitos pré-candidatos a vereadores estiveram lá conosco. Foi uma noite bastante legal em Jaguariúna, que é um município que a gente visitou algumas vezes durante esse ano. Somos sempre muito bem recebidos lá. E continuando nessa turnê de divulgação do caderno de políticas públicas, que vai até o meio de agosto. No próximo mês, nós ainda teremos eventos no Pará, teremos eventos no Acre e em mais algumas cidades que nós estamos ainda organizando, mas confirmados já temos Belém e Rio Branco como próximas cidades onde faremos esses lançamentos. Muito bom. Fique de olho se você é dessa cidade para participar dos eventos, das atividades que teremos lá. Mas vale dizer que a gente não consegue ir fisicamente em todos os lugares, mas o caderno de políticas públicas tem atravessado o Brasil e fez uma longa viagem, mais longa do que para o Japão. Certamente, demora muito mais tempo para chegar lá do que chegar ao Japão. Nós chegamos em Humaitá, no Amazonas, com todas as dificuldades de infraestrutura que o Brasil ainda possui. Conseguimos fazer com que os cadernos chegassem até o nosso líder, Dalisson. Dalisson Maria, líder Livres em Humaitá, no Amazonas, entregou o nosso caderno de políticas públicas para Nívia Zanon, que é pré-candidata a vereadora na cidade. Foi uma atividade que muito nos orgulhou essa semana também. E se você deseja fazer ações desse tipo, você deseja receber um caderno de políticas públicas físico na sua cidade, se você deseja entregar o caderno de políticas públicas para um pré-candidato, uma pré-candidata na sua cidade, basta você entrar no nosso site eusolivres.org/CPP 2024, requisitar o envio de caderno de políticas públicas que nós enviaremos até a sua casa para que você possa fazer o corpo a corpo junto a pré-candidatos e pré-candidatas da sua cidade, ou então para você mesmo. Se você é pré-candidato ou pré-candidata, você pode utilizar as ideias na sua campanha. Então nós enviaremos para você sem nenhum custo para que você possa espalhar as ideias da liberdade na sua cidade. Exatamente. E se você quiser ter acesso à versão digital, também está disponível lá no mais fácil site. Ainda. Uma outra atividade essa semana foi lá em Recife, no Manos Bar, que não é meu. Não é teu? Não é meu, apesar de eu já ter ido muitas vezes. Mas fica aí a divulgação do Manos Bar. No mínimo por ter homenageado o Mano no nome do bar. Mas foi um evento muito bonito. Acompanhamos as fotos do lançamento da pré-candidatura de George Bastos, líder Livres, que é pré-candidato a vereador pelo Partido Novo lá em Recife, e conseguiu lotar o Manos Bar com seus apoiadores numa noite muito bonita.
E foi também uma atividade que nos encheu de alegria. E o Jorge, que é uma figuraça. Então, se você não conhece Jorge Bastos, se você ainda não segue Jorge Bastos nas redes, você está perdendo. Perdeu uma dancinha. Jorge Bastos, que foi candidato em 2022 e que agora, em 2024, tem um slogan Agora Vai. Agora vai. Então, o slogan Agora Vai, de Jorge Bastos, já te dá um retrato da figura que é o nosso líder lá de Recife. Então, se você não segue o George nas redes sociais, procure por aí, George Bastos, e você não se arrependerá. É uma figuraça. A terra de Joaquim Nabuco nunca decepciona em termos de liberalismo. É verdade. Tá aqui o mano que não nos deixa mentir. Sem nenhum clubismo. É isso, né? É isso para essa semana. Obrigado a você que está conosco até o final desse episódio do Livrescast. Esse deve ser o 5º episódio do Livrescast. Nós estamos bastante felizes com o resultado do Livrescast. Nós já tentamos fazer podcasts aqui no Livres em várias formas. Tem várias encarnações aqui. Mas essa está realmente funcionando. Então, obrigado a você que está ajudando essa encarnação a funcionar. E nós voltamos na próxima semana, talvez. Exatamente. Deixa aí o seu comentário. O que é que você está achando? O que é que você acha que a gente tem que abordar aqui na próxima semana? Deixa aí suas impressões, compartilha entre os amigos. E até sexta que vem de meio-dia. Não é talvez não, pô. Confia no time. Não, Estamos aqui de volta semana que vem. Eu estava... talvez é sobre mim, né? Eu vou estar viajando. Eu não sei se eu estarei no próximo episódio na semana que vem. Estará representando Livres em uma série de atividades. Uma série de atividades nos Estados Unidos. Vou passar 3 semanas nos Estados Unidos fazendo treinamentos e relacionamento, porque não há podcast grátis, então nós temos que achar apoiadores para fazer com que nossas atividades sigam adiante. E você que deseja que nossas atividades sigam adiante e, melhor, se expandam, não se esqueça, pix@eusoulivres.org ou então associe-se por eusoulivres.org/participe. É isso aí. Magno vai estar viajando, mas o Livrescast continua. Certamente. Tem Até pessoas que vão me substituir. Até semana que vem. Obrigado. Dê o like, se inscreva no canal e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp de política que tem aqueles comentários doidos. Tem uns caras aqui, outros comentários doidos. Obrigado. Um abraço.